Olá a todos, está começando mais um episódio do Além de Secular, o podcast da sua dose semanal de teologia. Quer dizer, né? Quase toda semana, que essa última semana não teve. Bora lá então. Meu nome é Lucas Tofolo e hoje, após essa sequência de episódios ao vivo que tivemos com o pastor Heber Campos e com o pastor Guto, temos mais alguns episódios gravados também que saíram anteriormente. Mas hoje voltamos para nossa gravação normal e para falar de um tema que ele é tão atual e tão preocupante também, porque influencia do mais novo ao mais velho. E vamos falar sobre o vício no celular. Quando uma coisa boa, uma tecnologia que é tão útil, se torna um ídolo na palma das mãos. E para debater esse tema hoje, eu convidei essa bancada maravilhosa que está aqui presente. Primeiro com ela, Anelisa. Faça a apresentação. Olá, bom dia! Na verdade, né, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que você vai estar ouvindo esse podcast. Isso é verdade. Estamos gravando de manhã. Para nós é bom dia, né? Mas para você do outro lado aí, pode ser até boa madrugada. Hoje tá meio estreando aqui no podcast, Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus. Bem, abertura de canal de YouTube e tô aqui para acrescentar no que me for possível. Mateuzinho Gameplays. Mateuzinho Gameplays. Para esse tema, combina pouco. É verdade, né? Tá tudo conectado ali. E também com ele hoje, que participou do nosso episódio sobre futebol, Lucas Miguel, popular Miguel. Bom dia, galera, que a gente possa aprender bastante aí. Sempre é bom discutir essas coisas, né? E é um tema que é bem complicado, assim, hoje em dia, porque todos nós, de alguma forma, às vezes a gente se deixa levar, né, por um vício nas telas e tudo isso que o livro fala, né? Mas que seja um papo bem legal pra gente. Isso aí. E esse episódio, você pode estar até pensando, nossa, mas eu nem mexo tanto no celular, nem fico 5 horas seguidas mexendo no Twitter. Mas, às vezes, você tem o vício e não sabe. Você é a pessoa que acorda, já abre o Instagram ou o Twitter para saber o que aconteceu na madrugada, mesmo que você tenha dormido com o celular na mão. Abre todos os aplicativos possíveis do celular durante o café da manhã, mas não abre a Bíblia para fazer um devocional. Sente o celular vibrando no bolso, mesmo quando não chegou nenhuma mensagem. Isso aqui é eu, mano. Quase toda hora eu meto o celular coloca a mão assim no bolso pra ver se tá chegando mensagem, mas né, é só a coxa mesmo dando tremelique. Você fica triste porque o engajamento do Instagram caiu e diminuiu o seu número de curtidas? Esse episódio é pra você então. Não perca. Então, meu querido ouvinte, para entrar no tema de uma vez sobre o vício do celular, eu quero trazer aqui algumas estatísticas de alguns estudos que eu puxei na internet aí. Primeiro que já existe um nome para esse vício no celular, que é a nomofobia, que é o no mobile fobia. É o medo de ficar sem celular, um negócio assim. Em um desses estudos que eu peguei, que é um estudo publicado na revista Nature, testou quase 1.000 estudantes em 3 situações. Uma com o celular na mesa, outra na mochila e outra com o celular em outra sala de aula. E qual foi a sala que eles chegaram? Mesmo com o celular desligado, quanto mais perto do celular, menor o desempenho do aluno. E quanto maior a dependência, pior desempenho escolar. Acho que isso é o que a gente pode imaginar já, né? Quanto mais a pessoa tem visto no celular, menor ela tem tempo para fazer as coisas que são obrigação dela na escola. Então vai diminuir também o desempenho dela. E um outro estudo que eu peguei aqui, que foi feito por pesquisadores do King's College de Londres, mostra que o comportamento viciante do celular pode causar pânico ou chateação, caso o acesso a esse celular seja negado para alguma dessas pessoas. Então a pessoa é tão viciada que ela pode ficar chateada simplesmente de não ter o celular na mão ali, né? Ainda esse estudo constatou que 23% dos jovens tinham um comportamento classificado como vício, despertando ansiedade por não conseguir usar o celular, não conseguem moderar o tempo gasto e passa tanto tempo usando o celular que prejudica a realização de outras atividades. E é aí que mora o perigo, principalmente para nós cristãos, né? Porque a partir do momento que a gente dedica tanto tempo ao uso do celular, em geral mesmo, porque no celular pode ter a Bíblia ali,
Mas eu duvido que a gente passa 1 hora lendo a Bíblia no celular todo dia, ou passa 1 hora no Instagram todo dia, né? E é justamente disso que a gente vai falar hoje, sobre a distração que o celular pode causar, que é um mal tão pequeno, mas que o celular em si é tão pequeno, na verdade, né? Mas causa tantos males aí, assim. Acho que vocês aqui que estão na bancada participam aí são líderes da rapaziada adolescente, né? Acho que vocês têm mais noção do que é esse mau uso que pode causar na vida, né? Oi, sabe que a gente fez um acampamento, né, com os adolescentes É verdade. agora, e foi muito engraçado, porque nós fizemos uma experiência de, na hora do check-in, eles chegavam e tinham que colocar o celular numa caixinha. E durante todo o acampamento, eles não poderiam fazer uso do celular. E foi muito interessante, porque tinha adolescente ali que chegava e falava: Meu Deus, eu tô sentindo meu celular no bolso, eu tô sentindo ele vibrar, tá me dando um desespero. E foi interessante porque eles conseguiram observar o quanto eles são dependentes desse dispositivo, né? Para tudo. Hoje em dia, tudo que a gente faz é no celular, né? A gente tem ali a nossa vida no celular, mas como que eu vou tirar foto do acampamento? Como que eu vou conseguir registrar os momentos aqui que a gente está vivendo? E o objetivo era mostrar, não, desfrute desse momento, né? A gente fica muito apegado, né, nessa questão de ter que registrar, de ter que fotografar, de ter que compartilhar nas redes sociais. Mostrar Enfim. pros outros, né? Então, assim, foi muito interessante mesmo essa questão. E uma coisa que é triste quando a gente para prestar atenção é que nesse anseio de fotografar, gravar e postar tudo para que os outros vejam, a pessoa em si, às vezes a gente até acaba não curtindo o momento. Então, assim, a gente curte o momento depois vendo as fotos, mas não naquele momento em si. Tem uma coisa que a gente presta atenção com aqueles bons amigos, aqueles que a gente normalmente se abre melhor e dá boas risadas e tudo mais, com esses a gente tem menos fotos, porque a prioridade daquele momento é curtir a pessoa, curtir aquele pequeno espaço-tempo, né? E quando a gente traz para nós essa preferência, essa vontade de postar foto de tudo, a gente simplesmente não curte aquilo que é tão gostoso e que é momentâneo, né? É uma coisa rápida, uma coisa simples. Isso é verdade, né? Eu acho. Tem uns amigos meus que eu tenho foto 1 vez por ano só, e olha lá. Então, eu acho legal que no livro, aquela Francine Walsh fez aquele vídeo, né, do review, e ela fala que a capa do livro teve uma ideia do Heinck, né, que é o autor, que ele é tipo um iPhone de madeira. E a ideia é trazer de que muitas vezes a gente se deixa transformar, né, pelo uso excessivo do celular e o vício, em homens de madeira, que são rígidos, apáticos, assim, que não conseguem se relacionar. E hoje em dia a gente vê muito isso, né, nos relacionamentos, às vezes mais truncados, principalmente do pessoal mais novinho, assim, é mais difícil deles pegarem essa confiança, né, essa amizade mais profunda, né. E ele fala também que a nossa geração, e é um negócio que pegou bastante em mim, assim, que a nossa geração é muito responsável por aquilo que as tecnologias vão impactar nas gerações futuras. Como de pouco tempo para cá, que surgiu muita coisa, né? A gente tem muita informação para processar. Se a gente não souber lidar bem com os problemas e o que é bom e o que é ruim da tecnologia, a gente vai acabar passando para os nossos filhos uma visão deturpada disso, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Eu achei interessante ele trazer essa ideia, né? De que a gente tem essa responsabilidade de lidar com isso, porque, por exemplo, Ana e o Matheus tem que passar para o Otávio uma forma saudável de lidar com a tecnologia, né? Assim como quando eu tiver meu filho, também tem que saber lidar de uma maneira saudável. Se a gente errar com eles nesse sentido, pode ser que desde pequenos eles se tornem viciados nisso, né? A gente tem que saber ter esse discernimento, né?
Isso é verdade, porque quando, sei lá, quando o celular tava começando a entrar nessa onda, né, de ter, tipo, tudo na palma da tua mão, todo mundo tava aprendendo junto, né? Era novidade pra todo mundo. Só que hoje não, hoje a gente sabe como funciona o celular e as crianças estão nascendo com o celular na mão, então. Então cabe pra quem tá tendo filho agora, quem tem um filho já maiorzinho também, ensinar o que se deve fazer, o que não deve, o quanto tempo de uso, né? Porque senão vira vício com 4 anos de idade já. E depois pra você retirar esse vício é mais difícil. Isso é muito sério, né? Porque a gente vê aí as crianças hoje, elas estão nascendo aí na alta da tecnologia, né? E é bem isso, eles estão usando, os pais hoje, tem pais que entregam, né, na mão ali da criança o celular, o desenho, o vídeo, cada vez mais cedo. E eu trabalhando nessa área, né, da infantil, de desenvolvimento infantil, a gente vê o que isso causa nas crianças, né? As crianças, o vídeo ali, a tela, traz tudo pronto para a criança. Então atrapalha muito o desenvolvimento da criança. A criança tem tudo ali pronto nas mãos, então a criança deixa de utilizar a criatividade, a imaginação para brincar. Então as nossas crianças hoje em dia não sabem mais brincar. Tem criança que aquelas brincadeiras de rua, a bets, não sabe o que é isso, não sabe, uma criança não sabe subir numa árvore. Porque não tem mais esse contato com a natureza, não tem mais aquelas brincadeiras, né, que a gente conhece, que a gente tinha. Então, isso é muito sério que tem acontecido com as nossas crianças no dia de hoje. Atrasa principalmente o desenvolvimento motor também, né? Porque Muito, a atrasa criança tá o muito. tempo inteiro com o celular na mão. Não tá movimentando o quê ali? A criança tá deitada, Aham, no máximo movimentando o dedão ali pra passar de vídeo pro outro. aham, E uma das coisas que a gente precisa cuidar também, e é uma coisa que tanto eu quanto a Ana conversamos bastante, é a parte da prioridade. Querendo ou não, no momento que os pais ficam focados e centrados no celular, a representação para os filhos, a visão que os filhos acabam tendo é que o celular é uma prioridade frente a ele. Então a criança acaba ficando em segundo plano e tem esses outros detalhes. Hoje, o padrão de aplicativos que nós temos entregam tudo de uma forma como uma onda, né? Então ele vai entregando e vai entregando pequenos vídeos, que aqueles que a gente assiste são vídeos de 15 segundos e quantas vezes a gente já não se perdeu e falou assim, nossa, como que eu fiquei 4 horas vendo vídeos de 15 segundos. Então, assim, é o tipo de coisa que nós temos que cuidar, porque nesse meio tempo, os filhos estão ali querendo brincar, quando são menores um pouco, né, ainda não tem tanto esse contato com o celular, estão querendo brincar, estão querendo um pouquinho de atenção, e a nossa atenção acaba se dando para o celular e não, de fato, para os nossos filhos. E o celular é a nova chupeta, né? Você tá tentando fazer alguma coisa ali e o filho tá no seu pé. Fala, não, pega o celular ali e vai pra lá. Vai pra lá, moleque. Então virou a nova distração da criança. Em vez de ela ficar sentada com a chupeta, é agora o celular também, né? Isso é muito triste. E a gente vê, por exemplo, o que isso acaba acontecendo depois na vida escolar das crianças, né? Porque, que nem o Matheus falou ali, o desenho, os filmes, as musiquinhas, como eles entregam tudo pronto, a criança não tem ali. Hoje em dia, se você quiser, você paga o YouTube para você não ter nem propaganda mais. Então, a criança não sabe esperar, a criança não aprende a ter paciência, ela quer fazer, ela quer tudo na hora, tudo na mão. Então, isso acaba afetando, né? Esse é um bom Pode falar. ponto mesmo, né? Que hoje o vídeo tá na palma da mão, todos os filmes, séries já tá ali no Netflix, no HBO, sei lá. E antigamente pra gente não, né? Nossa, tá parecendo um papo meio saudosista aqui, né? Mas é a verdade, porque antigamente para eu assistir um Dragon Ball eu tinha que esperar 6 da tarde, ou de manhã, por exemplo.
Pokémon, eu lembro que eu ia assistir, eu tinha que ir na casa da minha avó assistir, porque em casa não tinha o canal que Filmes. passava. Gente, filmes a gente tinha que ir em locadora, sair de carro, Torcer pra pegar. ter, né? Torcer pra mim. Aham. Então, pensa. Eu tinha que É, assistir a sessão da tarde, né? Que era o que é. tinha. Nossa, assistir de segunda noite, a tela quente, né? Um negócio assim. É. Esperar ter algum filme bom passando na TV. Isso, querendo ou não, trabalha a paciência na gente, né? Porque a gente sabe que o filme que a gente quer assistir só vai estar passando semana que vem. Mas não, Sim. hoje o filme tá no cinema, você quer que já tá daqui 2 semanas, você quer que tá aí na plataforma de streaming já. Se demorar Mas- demais pra nossa, né? Tá errado. Mas, gente, isso é pra tudo, né? Porque, ó, hoje qualquer tipo de compra, a gente consegue fazer tudo pelo celular. Basta tocar ali, é um toque, a gente compra alguma coisa, às vezes até do outro lado do mundo, Nossa, né? na Amazon é 3 toques. Se você tiver a conta registrada já e o cartão Então, também, você só precisa de 3 cliques. pensa, antes quando ia comprar, por exemplo, algum móvel, um eletrodoméstico, tinha aqui no centro, a gente fazia pesquisa de preço, ia em um monte de loja, andava, isso, aquilo. Hoje não, tá tudo ali no celular, a gente consegue ver tudo na hora, né? Roupa, tudo, gente. Hoje a gente compra tudo, né? É muito cômodo. A agilidade é muito maior, né? Você consegue, eu acho muito interessante isso, né? Você consegue tudo conversar com pessoas do outro lado do mundo, você consegue comprar coisas do outro lado do mundo e chega na sua casa em, sei lá, 4 dias. É muito bizarro, né? É verdade. Existem coisas, inclusive, que a gente consegue comprar e chegam no dia seguinte, né? Dependendo da hora que a gente compra, ela chega no dia seguinte. Não tem mais aquele clássico de você estar com uma sacola enorme carregando nas costas no centro, passando felicidade porque comprou e vergonha porque tá carregando um mamute, né? Não, Então tem. comprar uma TV, pô, você saía carregando em 2 a TV assim, dependendo do tamanho dela. Então, tinha que achar alguém com a saveira, encostar na frente para colocar a geladeira, sabe? Aqueles negócios absurdos. Sim. E hoje o celular, ele traz. O celular, ele tem a sua beleza também, né? Porque ele consegue aproximar pessoas. O problema é a forma com que a gente tem usado. Porque a gente tem se aproximado de pessoas que estão longe e tem se afastado de pessoas que estão perto. E isso é um geral, porque quando a pessoa está longe, em outro estado, outro país, a gente conversa diuturnamente, mandando reels do Instagram e conversando, dando risada e tudo mais. Só que os amigos aqui de próximo, na maioria das vezes, quando a gente se junta, a gente também fica no celular. Então Fica se eu ver esse vídeo aqui que eu te mandei. Exato. Então, assim, Manda o dia inteiro no Insta já. Aí chega perto, vê esse vídeo aqui. é sempre. O celular é a ferramenta de conversa, né? Ainda que vocês estejam no mesmo ambiente. E Isso é verdade, né? Esse é um tópico interessante, porque muitas vezes eu vejo crianças, assim, né? Às vezes minha irmã e tal, que é criança. Quando ela tá junto dos amigos, assim, também, tipo assim, a conversa deles é sobre o celular, sobre algum vídeo, brinca. Óbvio que brinca. Mas parece que chega algum momento que precisa pegar o celular, assim, sabe? Enjoei, vamos ver esse vídeo aqui junto. Parece que não tem essa interação social mais que parece que antigamente tinha, assim. Isso é um fato muito triste, né? A gente tem deixado de olhar nos olhos, né? Às vezes a gente tem que resolver conversar com alguém, a gente fala, vou resolver pelo WhatsApp mesmo. Vou conversar, vou mandar uma mensagem que é mais rápido, sei lá quando eu vou conseguir ver essa pessoa de novo. Então, assim, isso é triste, né? Porque a gente tem deixado de viver o real ali, o contato, o estar junto e se aproveitando aí da tecnologia de uma forma não saudável, né? Eu achei. Tem um, Pode terminar. Pode. tem um dado, um artigo que eu li uma vez, que ele fala assim que fizeram uma pesquisa, tem uma estatística que a gente
toca ali na tela do celular só para ver se tem alguma notificação a cada 4 minutos. A cada 4 minutos a gente dá ali, só dá um toquinho para ver se tem alguma coisa ali, se alguém mandou uma mensagem ou se tem alguma notificação nova. Então pensa o tanto que a gente não perde do dia. Aí a gente vê uma notificação, vou responder. Aí você entra no WhatsApp, já vê que outro mandou mensagem, você recebe uma notificação no Instagram, já abre um Instagram, mas daí já vê também que tem ali alguém postou uma coisa nova, você já vai, e você entra nesse mundo e ele não tem fim. Você fica ali, quando você vê, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Não fiz nada. Não edificou em nada, não produziu nada, você só perdeu tempo. Então, no livro ele fala que foi feita uma Miguel, pesquisa... Qual livro mesmo que você tá falando? É o do 12 Maneiras de Como Seu Celular Está Mudando Você. Isso. Tony Heinck, o nome do... Ele fala que a gente tem uma pesquisa que fala que a gente pega o celular 81.500 vezes, pelo menos 81.500 vezes por ano. Aí você vai fazer o cálculo lá, 81.500 por 365 dá 200 e poucas vezes, tipo assim, por dia, teoricamente, né? Então, meu Deus do céu, e realmente, se for parar para contar, né? Se a gente for parar para analisar, mas o que eu acho legal também, ele fala assim que assim, toda tecnologia é uma benção de Deus. Deus concede para a gente, por exemplo, o fato de ter celular, né? Deus concedeu o conhecimento para as pessoas, para elas desenvolverem, né, os celulares e tudo que vem a partir deles, né? Assim como, por exemplo, lá na antiguidade, o homem inventou a machadinha, ou depois veio a faca, depois veio lidar com os metais, né? E tudo isso são coisas que você pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, a machadinha. Teoricamente, a função maior dela era para o trabalho, né? No entanto, o homem usou também para o mal, para o assassinato, por exemplo, de pessoas. O celular, claro que em outro contexto, né? Também é um pouco assim. Ele é tão perigoso, mas também é uma bênção. Ele pode ser perigoso porque ele abre várias portas aí para as coisas pecaminosas que podem vir através dele, desde o vício, uma idolatria, sei lá, pornografia, por exemplo, né? Mas ele também é uma bênção e aí a gente é muito interessante trazer isso também, porque assim, cara, igual a gente estava falando, as facilidades que o celular traz para a gente hoje é coisa assim de economia de tempo, de poder, né? Sei lá, você tem um parente que mora em outra cidade, tem um parente que mora em outro país, você consegue ter contato com ele, né? Poder ouvir esse podcast. Exatamente, se não tivesse celular, a gente não teria, né, esse podcast. Então, eu achei muito legal, ele trouxe uma reflexão assim, e ele falou que Deus, a gente às vezes não para pensar, né, mas que Deus está no controle disso também, né? Ele é que possibilita que a tecnologia, tudo que existe, né, seja criado, seja mudado, seja moldado. E eu achei muito interessante essa ideia, sabe? Porque às vezes a gente também pode trazer só o mal, né? Mas também existem coisas boas nisso, né? E Deus usa isso, o celular, por exemplo, para, sei lá, muitas pessoas têm ministérios, trabalhos online praticamente só, né? Sim. Por exemplo, meu exemplo, eu comecei basicamente no começo da minha fé, tipo, antes de ir para alguma igreja, eu via coisa na internet. Depois, na hora que eu tinha algumas questões com a outra igreja que eu ia, daí, tipo, eu comecei a ver coisas de uma teologia mais bíblica, assim, mais reformada, né? Também na internet, os vídeos do Nicodemos. Então, tipo assim, tem muitas coisas boas também, né, disso. Não é só o lado ruim, né? A gente tem que saber que é uma ferramenta que a gente precisa usar de maneira sábia, né? Tem até uma frase você citou o vídeo lá da Francine, né? Tem uma frase que ela Sim. fala que é assim: nossos celulares devem ser uma mula, somente trabalhar para a obra de Deus. Então a gente precisa domar o celular, né?
Porque se você, se você a mula descontrolar ali, você vai tomar um coice, né? E a gente cai. No celular da mesma forma, a gente perdeu o controle, a gente vai levar coice todo dia. Entrando em coisa errada no celular, fazendo coisa errada, usar rede social para destilar ódio, em vez de falar da palavra de Deus. A pornografia mesmo, você já falou. Isso é um negócio que ele fala também, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o Instagram é fútil, né? Tipo, a gente pode ter essa ideia, né? Tipo, sei lá, determinada rede social é muito fútil. Mas a ideia que ele traz, ele fala assim, na verdade, o celular é como se fosse uma extensão de nós. Na verdade, quando a gente fala que uma determinada rede social é fútil ou que ela tem determinada, sei lá, só tem coisas que não glorificam a Deus ali, por exemplo, né? Sei lá, vamos dizer assim, uma pessoa tem uma página que tem um monte de foto lá que a gente sabe que não deveriam estar ali. Não é a própria rede social e a tecnologia em si que gerou esse mal. Quem fez isso é a pessoa, né? Não é a tecnologia, não é a rede social que é o problema em si. Claro, claro que, tipo assim, pode ter alguma rede social que meio que influencie nesse sentido. Mas a ideia que ele traz é que nosso celular hoje está meio que uma extensão de nós. Eu não sei se você. Eu não sei, eu não conheço Harry Potter, se eu não me engano, que ele falou que tem isso. Não sei se alguém curte Harry Potter, vai saber talvez falar até melhor que eu. O último filme que eu assisti eu tinha 10 anos, eu acho. Diz que no Harry Potter tem um espelho que chama Hoje Zed, que é desejo ao contrário. Quando a pessoa olha nesse espelho, ela não vê o reflexo dela, ela vê o maior desejo dela ali materializado, o maior desejo do coração. E ele faz um negócio bem legal no livro, que ele usa esse exemplo para dizer que às vezes o nosso celular é esse hoje Zed aí, né? Esse espelho dos desejos, que na verdade o que está ali, às vezes, na maioria das vezes, né? Ou quase todas as vezes, na verdade é o que está no nosso coração. Por isso até ele fala que às vezes a gente usa a senha e não quer que o outro tenha acesso, né? Porque a gente sabe que ali é meio que uma cópia daquilo que está mais dentro de nós, dentro do nosso coração. Ainda mais esses aplicativos hoje que funcionam na base do algoritmo, né? Então é o Instagram, é o TikTok. Eu não vou falar TikTok porque eu não uso, acho bem paia. Mas, por exemplo, no Instagram ali, no Reels, só vai aparecer aquilo que você tá curtindo. Então, se tá aparecendo coisa errada, não é o Instagram que tá te mandando, é o algoritmo que tá baseado naquilo que você curte. Então, se tá aparecendo, você é responsável por isso. Exatamente. O algoritmo, ele é super inteligente e entrega exatamente aquilo que a gente procura, né? É. Então, esses aplicativos são um transbordo do nosso coração. E a partir do momento que a gente começa a entender que tudo que a gente faz é para glorificar a Cristo, a gente tem que começar a se questionar e ajudar os nossos filhos, o pessoal que está começando e está crescendo agora na fé, dessas verdades. Outra coisa é a parte do domínio próprio mesmo, de saber o momento de parar, saber como se controlar e quando se controlar, né? Porque como tudo é entregue da forma com que a gente quer e da forma com que a gente espera, a gente acaba indo cada vez mais fundo dentro dessas coisas que são entregues. E quando a gente tem um coração fraco ou inclinado já ao pecado, a gente acaba sendo bombardeado por esses temas. E aí, quando já falta o domínio próprio para determinar o horário certo, quando parar e quando fazer do celular, porque o celular já se tornou um vício, outros vícios já começam a se tornar aparentes. Então começam a surgir vícios como pornografia, por exemplo, ou coisas desse tipo, né? A porta de entrada, praticamente. Beleza. Eu lembrei também de uma outra questão que ele fala assim, às vezes a gente fala que, por exemplo, porque o Instagram não, o Twitter, né? Por exemplo, ele tem limite de palavras, né?
Nossa, o E Twitter é o esgoto da sociedade, mano. Que lugar. ainda bem que eu não tenho isso aí. Eu excluí o aplicativo do meu celular, mano. Não dá mais pra usar, velho. Meu Aí Deus do céu. não sei se vocês lembram, ele fala no livro, eu nem lembrava. Tinha um aplicativo que chamava Snapchat, lembra? Eu não Lembro. sei se nos Estados Lembro. Unidos porque aqui foi muito rápido, tipo, a adesão dele, pelo que eu lembro, pelo menos, assim, sabe? Mandava E, snap pro outro todo dia só pra ter a contagem de dia lá. e Sim. ele fala um negócio assim, ai, às vezes a gente fala que a, a gente fala assim que a nossa geração é rasa, né? E a gente pode tentar culpar essas redes sociais, por exemplo, né? Mas no mesmo sentido que ele fala da, nesse sentido de que a culpa não é das redes sociais em si, né? A gente aqui não gosta mesmo de, por exemplo, hoje em dia, ler textos grandes, e isso são coisas que acabam condicionando o nosso cérebro, e a gente acaba por exemplo, se você só usa o Snapchat, por exemplo, né, que eu lembro que era só tirar a foto lá e ela desaparecia, né? Você É, vai condicionando sua forma de ser, seu pensamento, seu cérebro a querer essas coisas muito assim, clique, acabou. E aí a gente acaba perdendo profundidade mesmo, né? A gente acha que tudo é assim. E, por exemplo, na vida mesmo, quando a gente entra nos dilemas da vida, a gente começa a perceber que não é bem assim. Não é só um toque. Não é você falar só sim ou não. Às vezes, tem todo um contexto, né, dos problemas que a gente precisa responder e resolver, e que eu achei interessante ele falar isso, que às vezes a gente tenta culpar, tipo, as redes sociais ou, igual eu falei, as tecnologias, como se fosse assim, a culpa de tudo hoje em dia as coisas serem rasas, os relacionamentos serem rasos é um pouco dessas redes sociais. Não, é culpa nossa que as redes sociais acabam sendo só esse espelho do que a gente quer, né? porque a gente E a gente permitiu virar, né? exatamente. Achei bem interessante ele falando nesse sentido, sabe? Sim. Um tópico que eu quero citar aqui também pra gente conversar é sobre como a gente tem usado o celular para distrair de nós mesmos, né, praticamente. Uma coisa que, nossa, me incomoda muito, mano. E é tipo coisa besta. Eu conversei. Acho que eu falei pro Vinícius, a gente tava voltando lá da cela. Aí eu falei com ele, né? Não sei se já apareceu pra vocês algum Reels, assim, que vocês estão usando, que tá tipo assim, é um corte no podcast. Aí tá o corte do podcast na metade da tela de cima, e na metade da tela de baixo tá aqueles vídeos satisfatórios, assim. Eu fico, mano, nossa, eu não consigo prestar atenção no vídeo, mano. Eu pulo. Odeio quando aparecem essas coisas. Às vezes, sei lá, o tema até me interessa, às vezes, do corte, né? Só que tem um cara cortando sabonete embaixo. Eu fico, não, mano, pra quê? Só que isso já é coisa da geração nova, né? Porque parece que a pessoa precisa ter 2, 3 estímulos acontecendo ao mesmo tempo pra poder prestar atenção, praticamente. Então ela precisa tem o corte ali acontecendo, ela tá prestando atenção. Aí tem um vídeo satisfatório que é estimulando ela também a focar. Aí de repente ela tá ouvindo música junto. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e sei lá, parece Eu que está. eu admiro as pessoas que conseguem estudar ouvindo música, mano. Se eu fizer isso, não vou conseguir nem entender a música, nem estudar, porque eu É, admiro, velho. Minha irmã é assim, ela estuda. não, muita gente que eu conheço, mano, tá fazendo algum trabalho, tá lá tocando música ou tá, sabe aqueles barulhos de fundo? Sei lá, parece barulho de ruído. Sim. Eu tenho minhas dificuldades já, né? Porque na minha cabeça já tem muito barulho. Então, se, se eu ficar com mais de um estímulo, aí eu me perco totalmente. Mas É. esse detalhe que o Tô Folhas falou é uma coisa que chega a ser engraçado para nós, assim. Porque é bem isso. A nova geração ela não consegue mais ver duas pessoas sentadas conversando. Então ela até para ouvir. Mas se o estímulo visual for outro, a gente se contentava com estímulos únicos, né? O visual, ou para ouvido, coisas assim, né? Hoje precisam ser estimulados de todas as formas. Então, assim, ao mesmo tempo, precisa ver, ouvir, falar e falando É, de aplicativos, tem
Eu nem sabia, eu já me senti velho, porque a gente tava na célula e a gente viu que tem um aplicativo que tem hora pra você postar uma foto, e é uma foto só, e é isso, e todo mundo lá via. É Be Real, né? Ah, não foi, eu acho que é. Eu não vou dizer que é, porque já é muita tecnologia pra mim isso aí. Eu só vi gente com menos de 18 anos usando esse negócio aí. Exato. E é uma loucura, porque assim, já teve vez da gente conversar com o pessoal da cela, porque no momento importante, de fato, da palavra que estava sendo exposta ali, o pessoal parar porque era, sei lá, 8 e precisava postar, se não postasse, alguém ia morrer, sabe? Era Perde desesperador. engajamento, é pior que alguém morrer. É pior que alguém morrer. Antes alguém morra. Eu acho Já legal que ele. Ai, pode falar. Não, rapidinho, só uma observação, né? Que já que o Matheus chegou a citar aí o momento da cela, outra coisa que a gente observou também foi que por conta hoje do celular já ter aquele aplicativo, né, da Bíblia, dos devocionais, tudo na Bíblia, a galerinha aí de hoje em dia nem rela mais na Bíblia. Você vai lá, pede para eles procurarem alguma coisa na Bíblia, um versículo, eles ficam totalmente perdidos, não sabem nem onde está nada. Onde Não fica sabe. Gênesis? Não, gente, eles não sabem, é sério. Eles ficam ali que não sabem nem por onde vai, por onde começa, onde tá, onde procura. Então, assim, isso tem afastado a Bíblia, né, deles também. Porque é Exato. importante você pegar a Bíblia, fazer o seu devocional, quando você está passando por alguma coisa, saber lá onde você vai procurar, o que você precisa ler. E eles não têm mais isso hoje em dia. É a memorização também, né? Porque você vai tentar ajudar algum amigo que tá com dificuldade, você vai tentar falar algum trecho da Bíblia. Você vai pegar o celular, abrir, até lá já passou o momento de você falar. Né? Aí chegou a notificação, o cara. Já nem sabe mais o que Deixa eu ver aqui falar. rapidinho. Não, e Deixa eu ver. tem outras coisas que, por exemplo, a pessoa que é acostumada com a Bíblia no celular, em geral, não podemos também generalizar, mas assim, a maior parte das pessoas, elas leem os textos que pedem para que sejam lidos, né? Então, não que ela vai sentar para ler Salmo, é que ela viu num podcast também, num cortezinho ali, que João 3,16 tem um texto. E aí ela vai ler só João 3,16. Ela não lê nem o 15 nem o 17. E além de não criar o costume de saber onde estão as coisas na Bíblia, não sabem nem o que tem na Bíblia. Uma coisa que a gente fez na nossa célula que foi engraçada é que a gente pediu para que abrissem Obadias, que é um livro pequenininho que, a depender da Bíblia, é uma folha. Então, assim, se você não sabe mais ou menos onde que tá, a hora que você dá aquela folheada, assim, ela vira junto com o outro, né? Então, por não saber se tem ou aonde tem, cria-se essa dificuldade, né? Muitos hoje leem a Bíblia porque configuraram um aplicativo para dar um versículo todo dia a determinado horário. Então, já lê aquele pedacinho, já posta aquele versículo, minha parte de cristão no dia foi feita e bola pra frente, vamos continuar vendo os Reels. Verdade. Lê só o versículo que o próprio aplicativo manda, né, e acabou. Não abre nem o devocional, que tem ali, que é 2 pixels pro lado. Exato. Um negócio que fala que no livro lá também, ele fala assim que existem alguns motivos que a gente gosta de se distrair tanto hoje em dia, né? A gente se distrai às vezes para fugir do trabalho ou para fugir dos estudos, igual, pô, às vezes na escola, eu tenho certeza, mano, na minha época já tinha, imagina hoje, né? Porque às vezes no meio da aula o moleque mexendo no celular, sabe? A gente se distrai porque a gente não quer ter muito contato com as pessoas. Por exemplo, no Uber, mano. A gente talvez poderia usar um momento ali do Uber para sei lá, falar de Deus para a pessoa, né? E eu às vezes me pego pensando nisso, né? Sei lá, tentar uma conversa, mas a gente fica às vezes ali só no celular, né? E ele fala também que isso aqui pegou bem firme assim, que ele fala que a gente se distrai porque a gente não quer ficar, o ser humano, né?
não quer ficar com o pensamento na eternidade. E eu vi um trecho de um outro livro bem interessante que ele fala assim, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, foi feito um experimento de deixar as pessoas, elas todas numa sala, todas assim, individualmente numa sala, sem ter nada para ela mexer, celular, livro, nada. Não tinha nada ali, revista, nada. A pessoa, só ela ali na sala, né? E diz que tinham dado para eles um botãozinho que, se eles apertassem, eles ficavam levando choque, tipo um choquezinho. E diz que, eu não lembro exatamente a porcentagem ali de pessoas, mas diz que grande parte delas, quando se viram ali, sem nada para mexer, sem nada para se distrair, para um momento talvez que poderia ser para autorreflexão ali, sei lá, né? Eles apertavam o botão para ele ficar levando choque. Tipo assim, no sentido de que a gente não aguenta, às vezes, ficar só com a gente mesmo, sabe? Naquele momento de solitude. E no livro ele fala sobre, trazendo para a questão espiritual, né? A gente refletir sobre Deus, sobre o pecado. Então, é tipo assim, ele traz essa ideia no livro de que a gente quer se distrair toda hora para não refletir sobre Deus, sobre o nosso pecado, sobre, tipo assim, como a nossa vida é finita, né? E, tipo assim, o cara, nesse experimento, né, que no outro livro que eu comentei, tipo assim, os caras preferiam ficar tomando choque do que ter esse momento ali de que não tem nada para se distrair, para pegar, para apertar, para... E isso mostra o quanto a gente gosta desse bip, desse alerta, dessa notificação, às vezes para se distrair, às vezes para a gente não precisar ficar pensando nos problemas que a gente tem que resolver. Até a Francine lá no vídeo, ela fala, às vezes a gente pega um celular, por exemplo, no momento que a gente está triste, e ao invés de a gente, sei lá, tentar resolver o problema da nossa tristeza, né? Isso serve para todo mundo, né? Para mim, para... Sim. A gente pega o celular, às vezes, para, por exemplo, se distrair da tristeza. E a gente vai ver uns vídeos engraçados lá, e beleza, passou ali. Só que a gente não resolveu o problema. Porque para resolver esse problema, a gente precisaria ter o nosso momento, talvez, de leitura da palavra, comunhão com Deus, talvez um momento de reflexão mesmo, de nós mesmos, dentro de nós mesmos, né? Tipo, o que eu preciso mudar? E às vezes a gente simplesmente não quer fazer isso, a gente só quer pegar o celular e se distrair para não ficar triste. Então achei muito interessante, mano, essa questão da distração, ele trazer isso, sabe? Eu vi uma vez no podcast, acho que foi em algum Nerdcast sobre que tinha um psicólogo lá falando. Aí ele citou que tava falando sobre saúde do sono, né? E esse cara falou que a gente precisa de algum momento do dia para que a gente pare e reflita sobre o que aconteceu, né? E eu acho que isso é válido principalmente pra gente que é cristão. A gente precisa parar um momento do dia e falar, pô, já acordei, sei lá, fui pro trabalho, aconteceu tal coisa, hoje Deus me deu essa bênção, hoje eu perdi o emprego, sei lá. Tipo assim, a gente precisa parar algum momento desse dia para que a gente tenha esse momento, principalmente de comunhão com Deus, né? A gente é como se fosse uma oração, só que você tá ali conversando abertamente, sabe? Você tá livre de distração, livre de televisão, livre de celular. Você e Deus ali. E esse fato de você parar esse momento do dia ajuda até mesmo na saúde do sono, porque em algum momento você vai dormir e você vai estar sem o celular na mão. Você não vai estar com distração. E se você não tem esse momento de reflexão durante o dia, você vai fazer isso na hora que você for dormir. Então, às vezes alguma pessoa que sofre de insônia, que fala, que deita na cama, só que fala que o cérebro nos liga, né? Que fica ali 1 hora se batendo até dormir. Às vezes é isso que falta. Porque, querendo ou não, você deitou pra dormir, todos os seus problemas vão aparecer na cabeça. Então, ter esse momento vai evitar com que isso aconteça durante o sono, né? Ele tem algumas... Hoje a gente é viciado na distração, né? Então, a todo momento você tá tentando se distrair de alguma coisa que você nem sabe o que é, você nem sabe o que você tá sentindo, mas você tá ali, buscando distração. Tem aquele texto de Marta e Maria, né? Que, tipo assim, Jesus estava lá falando e uma das irmãs estava trabalhando e a outra estava ouvindo, né? E, tipo assim, ela estava limpando, sei lá, limpando, servindo, talvez, né? Pelo contexto ali parece.
E tipo assim, ela tenta falar assim, ó, Jesus, pô, eu tô aqui mó trabalhando e minha irmã tá aí, tipo, de boa, sossegada aí, só te ouvindo, né? E Jesus meio que dá uma puxão de orelha nela, né? Fala que ela tá fadigada, ansiosa por muitas coisas, mas não tá dando a atenção necessária àquilo que é mais essencial, né? Quer dizer que é ruim você servir os outros, trabalhar, ou quer dizer que é ruim você ter um momento de distração no seu dia, sei lá, jogar, assistir um vídeo, entrar até nas redes sociais, ver um pouco dos Reels, né? Não, mas a gente tem que entender o momento para cada coisa, né? Tipo, porque senão a gente acaba se distraindo e fica só na distração, a gente não sai nunca dessa distração, fica só anestesiando a nossa mente, o nosso coração com a distração. Uhum. É uma observação que a gente tem, né? Que o ser humano hoje ele não consegue mais ficar sem fazer nada, né? Não tem aquela caixinha do nada. Um exemplo é você vai no mercado, tá todo mundo às vezes lá, o mercado tá cheio, a fila ali pro caixa, você vê, o que você faz? A primeira coisa que tá na fila, já que vou ter que esperar, vou pegar meu celular, vou fazer alguma coisa. A gente no trânsito dirigindo, sinal vermelho, o que faz? Vou dar uma olhadinha no celular enquanto o sinal tá vermelho. Então, a gente se distrai muito fácil, né? Porque como ele vai te proporcionar tudo ali, você tá conectado com o mundo inteiro, qualquer coisinha, qualquer tempinho ali que seja 30 segundos, você vai falar, vou dar uma olhada, né? Então, poxa vida, é bem isso, a gente perde a oportunidade, às vezes, de olhar alguém e falar, nossa, tá tudo bem, bom dia, né, boa tarde, né, de conversar com as pessoas, né, então é engraçado e interessante como que a gente, às vezes, faz sem perceber, né, e isso acaba se tornando um hábito, né? E a gente não percebe a gravidade que isso está nos causando, né? Sim. E eu acho que acaba ficando mais grave ainda quando, por exemplo, a gente tá aqui na rotina da cidade, né? Acaba sendo beleza ali, você pega o celular na hora e tal. Só que é pior ainda, isso já é ruim. Só que é pior quando você tá em alguma viagem, quando você tá em algum lugar diferente, num restaurante novo, e você busca o celular o tempo todo, né? Você viajou, tá em cima da montanha lá, escalou ela, fez trilha de 5 km por 2 horas. Chega lá em cima, pega o celular, filma tudo, olha aqui, nossa, a filmagem ficou boa, vamos descer. Pô, você não contempla, você não aproveita, né, o que tá ali à sua volta. Não desfruta, né, do momento, do que tá acontecendo. Olha, quer ver uma coisa que me deixa, assim, muito chateada? É quando você tá conversando com alguém, aí a pessoa tá ali conversando com você e no celular ao mesmo tempo, aí tá te dando atenção, né, assim, entre aspas, porque tá ali conversando com você num assunto, ou quando tem, até numa mesa, jantando com os amigos, mas a pessoa tá ali conectada, conversando com outra pessoa que não tá ali no momento. Eu falo, gente, que falta de respeito, porque o que essa pessoa tá falando? Eu tô aqui com você, mas para mim é mais interessante estar conversando com outra pessoa que não está aqui fisicamente. O que é tão importante, né, que tá do outro lado. Exato. Então, a gente não quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue criar os momentos estratégicos da nossa vida, né? A gente perde a nossa disciplina, né, do dia, porque o celular, ele tá ali e distrai facilmente. Você deixa daquilo que estava fazendo, né? E é interessante que quando Jesus fala da parábola do semeador, né, lá que ele fala das sementes, uma caiu e frutificou, a outra caiu no meio das pedras, tal. Ele fala que aquela que caiu no meio dos espinhos, né? Ela é aquela que quando... Não, peraí, deixa eu só lembrar. Na verdade, não é espinhos. O que caiu no meio das pedras foi sufocado pelas preocupações das riquezas desse mundo, né? Se a gente fazer uma analogia para o que a gente está falando, às vezes a gente deixa a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós nesse sentido de... Parece que a gente deixa ser sufocado por esse monte de distrações que a gente tem, sabe? A gente, ao invés de, sei lá,
a gente pode usar a tecnologia para a gente fazer uma leitura da palavra, por exemplo, em qualquer momento. Você está lá na fila do banco, se você quiser fazer uma leitura da palavra, nem tem mais fila de banco, né? Mas só um exemplo. Então, tipo assim, às vezes a gente se sufocar por esse monte de coisa e a gente não para olhar e para pensar nas coisas de Deus, em relação à palavra de Deus, em relação a ter esse momento de devocional mais profundo, de uma leitura, sei lá, uma leitura bíblica, igual o Matheus falou, não só a leitura de um versículo específico, mas de um contexto, tentar entender, tentar ler, voltar. Então me veio na minha mente agora a questão dessa parábola, porque assim, Jesus fala, né, que a semente que cai no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e os enganos da riqueza sufocam aquela palavra e torna ela infrutífera. Às vezes a gente está deixando as distrações de tudo isso, né, que a gente falou, sufocar, e a gente não fica frutífero na palavra, na igreja, no trabalho até, né, usando mais o exemplo do dia a dia. A gente deixa de apreciar as coisas simples da vida, né? Sim. Por exemplo, qual foi a última vez que você estava andando e você olhou para o céu, você contemplou a natureza, as coisas que Deus fez, né? Viu os pássaros, ou de noite olhou para aquele céu estrelado. Não, a gente não faz mais isso, porque a gente quer a todo momento preencher, né, essa coisa que são as distrações. Eu citei sobre... Vai lá, Matheus, por favor. O problema é que quando a gente faz isso, é para tirar foto e postar, né? Então, quando a gente contempla o céu lindo que Deus nos deu, as árvores e tudo mais, a gente contempla tirando foto e postando pro pessoal. É pros outros. Pros outros. Uma outra coisa que, assim, além das distrações, é a dependência. E no sentido da dependência que eu falo é da gente se sentir incapaz sem ele. Vamos supor uma viagem para um lugar que a gente ainda não conhece. A dependência não está no Senhor, de fato. Assim como a Bíblia nos diz que os pássaros não se preocupam com o que de comer, a gente também não deveria se preocupar, porque mesmo em uma cidade diferente, uma cidade nova, eu tenho a opção de chegar no primeiro quiosque, na primeira vendinha e pedir uma informação, parar alguém na rua e conversar, e olha, como que eu posso fazer isso ou aquilo. Mas hoje nós criamos uma dependência de que se eu for para um lugar e não tiver um celular para abrir um mapa, ou para achar um lugar de comer, eu vou morrer naquela cidade. Às vezes a gente abre o Waze, porque a gente estava falando mais de redes sociais, mas eu digo de outras coisas, a gente abre o Waze quase que para ir para Marialva, aqui do lado, que a gente sabe o caminho, faz direto e tudo mais, mas por garantia, né, vai que mudou a estrada, né, desde semana passada para cá, eu me perco. Então a gente não bota a dependência e a nossa segurança nas coisas que a gente deve dar. A gente sempre está atrelado a alguma coisa dos nossos celulares. A gente terceiriza, né, o nosso cérebro pro celular. Exato. É uma extensão, praticamente. Sabe outra coisa que é muito grave que eu vejo, principalmente hoje com os adolescentes, né? É que, assim, o celular, as redes sociais, eles passam uma realidade que não existe. Então, os adolescentes, eles ficam se comparando, né? Porque na rede social a gente posta tudo que é bom, tudo que a gente quer, né? E, de fato, aquilo não é a realidade, né? A gente não compartilha ali as dificuldades, quando as coisas, né, estão difíceis. Então, a gente entra, a gente vê tudo que é bom, a gente vê todo o lado positivo da coisa. E os adolescentes, eles começam a entrar nesse parâmetro de comparação. Então, quantos aí adolescentes que estão em processo de depressão, tristeza profunda mesmo, porque falam, nossa, a minha vida é horrível, porque todo mundo vive bem, todo mundo viaja, todo mundo frequenta lugares que eu não consigo, né, né, então assim, poxa, eles se prendem a isso como se isso fosse realmente real, e não é, né, então acaba gerando, né, nas pessoas, às vezes até em nós, né, alguns sentimentos que não são bons. É uma expectativa por aquilo que é irreal, né?
Eu vejo muito, às vezes, comparação de corpo, né? A pessoa tá na academia faz 15 anos, posta o Instagram lá, aí o outro que tá faz 2 meses quer ter aquele corpo, fala, não, pô, não vou chegar aqui, vou desistir, fica triste e tal. Você fica, cara, você não sabe qual a realidade daquela pessoa, né? Tudo que ela faz durante o dia pra chegar àquele nível, né? E você tá ali no começo, você quer ter aquilo que demorou 15 anos pra ser construído, né? E eu citei sobre a questão da distração lá no Rios, né? Sobre os videozinhos que tem que ter 2, 3 estímulos acontecendo ao mesmo tempo. É preocupante isso, porque pessoas gostam de assistir aquilo e chega no momento do culto, tá lá na igreja, que tá ali você sentadinho bonitinho e o pastor falando, por ali 50 minutos, 1 hora. A pessoa vai conseguir prestar atenção no culto o tempo inteiro? Não vai. Às vezes, se passar da introdução do heavy ali, é muita coisa ainda. E eu falo às vezes até por mim, né? Que eu geralmente eu desço, eu dou uma volta durante o culto que é para tentar retomar a atenção, né? Só que não deveria ser assim, né? Eu tinha aula na faculdade o dia inteiro que eu conseguia prestar atenção. E ali na igreja, 1 hora já tá achando muita coisa? Alguma coisa tá errado, né? É porque, como às vezes a gente busca aquilo só aquilo que nos dá interesse, né, de ouvir, né? A gente às vezes tem gente que não aguenta esperar uma propaganda no Spotify entre uma música e outra. Quem dirá vai conseguir ouvir uma mensagem, às vezes, de 1 hora e meia, né? Uhum. Não consegue, porque a pessoa tá tão condicionada com essas distrações que não consegue literalmente prender o foco e absorver uma coisa com um tempo maior. Isso é verdade. A pessoa fala, não consigo prestar atenção. Só que ela se colocou nessa posição de não prestar atenção, né? Tinha conversando com um amigo meu essa semana, ele falando que ele mandou uns vídeos para uns amigos dele assistir lá e tal, só que falaram que não conseguia. Os amigos dele falaram que não conseguia assistir porque era longo e não conseguia prestar atenção. O vídeo tinha 15 minutos, era sobre o interesse, era sobre um jogo que era interesse dessas pessoas. Eles falaram que não conseguia prestar atenção. Fala, que ponto tá chegando essa questão, né? Se de fato a pessoa não consegue ou ela se colocou nessa posição, né? Um outro tópico também que eu acho interessante de falar é que antes a gente passava assistia algum filme, tinha o intervalo do filme, né? Hoje não tem intervalo mais com o advento do Netflix. Mas a gente tava na TV assistindo, tinha um intervalo ali, 2 minutos de intervalo. O que a gente faz? Celular na mão. Tá passando o jogo, 15 minutos de intervalo. O que a gente faz? Celular na mão. Então, justamente aquilo que a Ana falou mesmo, né? Qualquer momento de intervalo que a gente tem na vida ali, não consegue ficar parado olhando pra frente. Tem que estar com alguma coisa ali. No livro, uma das coisas que ele fala, né, das 12 lá, como celular, das 12 maneiras, se eu não me engano, é que a gente está perdendo o letramento, negócio assim. Aí ele fala que, tipo assim, por conta dessa questão das redes sociais, às vezes a gente não tem mais paciência, por exemplo, para fazer uma leitura mais, igual você falou, né? No caso do vídeo ou leitura, né? De coisas mais longas. E isso faz com que a gente acaba se tornando, por exemplo, na fé. A gente não se aprofunde, por exemplo, em certas doutrinas, em certos ensinamentos da Bíblia, porque a gente não tem mais a paciência, igual vocês estavam comentando, né? A paciência de parar e ler o livro lá, ou parar e ler a Bíblia, parar e ver um vídeo que tenha um conteúdo mais aprofundado, né? Assim, tipo, sei lá, uma pregação, porque a gente não tem, a gente perdeu um pouco, né, por conta dessa questão, tanto das distrações quanto isso que você falou. Às vezes você tá lá no meio da pregação, o cara pega o celular. Tá no meio do livro, no meio do capítulo, pega o celular, né? Tipo, a gente tem muito disso, né? Sim. As coisas vão tirando o nosso foco, né? Às vezes a gente vamos ter um momento de oração. Nossa, ouviu a notificação, já dá aquele negócio, precisa pegar o celular. Coça a mão. Nossa, coça a mão, você já se perde, não sabe mais onde você estava, precisa terminar logo. Então, tudo tira o nosso foco daquilo que a gente está fazendo, né?
Porque a gente é incrível, não consegue ficar sem fazer nada. Tem que ter alguma coisa ali para fazer, bem isso a gente não consegue parar para ter aquele momento de reflexão, para pensar em alguma coisa. E uma coisa que eu tenho observado também é que, assim, o ser humano, ele tem deixado de criar as coisas, sabe? Ele quer tudo pronto, quer tudo fácil hoje em dia, né? Então, isso é muito preocupante também, porque a gente deixa de exercitar o nosso cérebro, né, para fazer as coisas por conta de tudo isso que a tecnologia tem proporcionado. Então, se você for ver hoje os índices das doenças aí, Alzheimer, tá aumentando muito, porque tudo que você faz, você deixa de exercitar o cérebro, né? Tem até uma opção aí, uma dica, quando a gente parar para fazer esse momento de reflexão, é você pensar, quando você for deitar, colocar a cabeça no travesseiro, você pensar em tudo que você fez no dia de trás para frente. É um exercício muito difícil. E uma forma, das vezes, a gente parar e falar, meu Deus, olha o tanto de distração que eu tive nesse dia. Outra coisa que ele fala quando ele está falando do letramento aí, né? Isso aí pegou muito em mim, assim, tipo, às vezes a gente faz uma leitura bíblica em alguns momentos, vamos dizer assim, sei lá, você passou o dia na correria, aí você vai ler fazer a sua leitura à noite, por exemplo, né? E por conta dessa nossa fragmentação lá da nossa mente, né? Tipo assim, nossa, tem que ter a gente faz, tipo assim, tem que ter toda hora um clique, toda hora um brilho, toda hora uma coisa. A gente pega para ler, por exemplo, a Bíblia ou outros livros, a gente lê, tipo assim, rapidão, né? Tipo, e ele fala que Leitura a dinâmica. Bíblia não é para ser, ele fala assim, a Bíblia não é para ser lida assim. E a gente cria o hábito dessa leitura muito também pelos nossos outros hábitos, né? De que tudo tem que ser muito rápido, sempre tem um problema para resolver. Ele fala assim que a leitura da Bíblia, por exemplo, é uma leitura que ela é reflexiva e que é a voz de Deus ali falando, né? E ele quer que a gente tenha uma leitura que envolva não só, tipo assim, eu li lá, sei lá, terminei um livro da Bíblia, mas uma leitura que seja também do seu próprio coração, sabe? Que você esteja envolvido nisso. E por conta dessas correrias e toda essa loucura que a gente às vezes cria, a gente não tem essa leitura. E ele traz isso dentro desse capítulo que fala, né? De que a gente deixa de buscar o conhecimento mais profundo e isso respinga na espiritualidade. Então, tipo assim, a gente às vezes sabe o texto, mas, pô, a gente não entende profundamente, ele não busca entender um texto, o que ele realmente quis dizer, o contexto, a gente só, sei lá, João 3,16 ou textos assim que são mais rápidos, que a gente conhece, Salmo mas a 23. gente não, igual o Matheus também comentou, né, um tempo atrás, tipo assim, a gente não entende o contexto, o que ele quis dizer realmente ali. E aí, hoje em dia surgem, tipo assim, várias distorções da palavra, né, sempre existiu por conta disso. Então a gente acaba fragmentando demais a nossa mente, e mesmo nas coisas de Deus, a gente deixa essa fragmentação entrar, e às vezes a gente está lendo a Bíblia, está fazendo lá um estudo, está lendo um livro, mas não está lendo como deveria. A gente não está, aquilo não está ficando gravado na sua mente, aquilo não está te trazendo uma reflexão. Você só está cumprindo, checando lá na listinha dos compromissos diários que você leu a Bíblia, né? Pra não perder a sequência de dias lidos. Né? Você abre a Bíblia e não perder a sequência. E tem outra coisa, né? Que quando a gente não se aprofunda na palavra de Deus, a gente tem esse relacionamento raso com a Bíblia e com a palavra, a gente perde a dimensão das coisas que a gente faz. A gente perde a dimensão da adoração e perde a dimensão do peso dos pecados. Um dos grandes problemas das distrações e do celular, do fácil acesso, é a facilidade em pecar e ficar bem com o pecado. Uma coisa que assusta e que nos movimenta contra, ou que pelo menos deveria nos movimentar contra, é a quantidade de pecados de estimação que surgem por causa do celular.
Então, tem o exemplo, eu acho que o mais claro, o que vem primeiro na cabeça de todo mundo é a pornografia. Mas ainda que a pessoa diga, não, mas eu não abro vídeos pornográficos, eu não abro sites e tudo mais. Só que ao rolar lá, você vê o vídeo da pessoa, ela tem aquela pornografia não explícita, né? Aquela sensualização da imagem e tudo mais. A futilidade da pessoa conforme a Ana falou do lado de quem assiste, mas tem o lado de quem posta a futilidade da vida e mostrar que tá tudo bem. E como o celular é, na maioria das vezes, o nosso fiel escudeiro, a gente acredita que naqueles momentos íntimos, naqueles momentos escondidos, como tá só eu e meu celular, os pecados são aceitáveis. E a gente não entende, não tem a dimensão de que ainda ali Deus estava conosco, mesmo no momento de pecado e tudo mais. Cara, no livro ele fala de um exemplo. Eu fiquei até, eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu fiquei meio chocado, assim, até falei com a Nath. Diz que existia um site, eu não sei se existe mais, tá? Ele falava, na época, diz que teve um problema com esse site, chamava Ashley Madison. É um celular, e era um site que era um serviço de assinatura, ó que bizarro, que era destinado a homens, tipo assim, e mulheres que quisessem ter um caso, se inscreviam lá. Tipo assim, eu quero trair minha mulher. Ó a cabeça, né? Eu quero trair minha mulher. Aí você coloca lá de maneira anônima e você marca encontros. E diz que nesse meio aí, não lembro exatamente a história, mas diz que houve um vazamento de informações das pessoas que tinham cadastro no Ashley Madison. E aí, tipo assim, muitas famílias, tem até um trecho no livro que ele coloca um diálogo entre o esposo e a mulher, de que a mulher descobriu nesse vazamento que o cara tinha o cadastro ali. E, tipo assim, não havia desconfiança nenhuma sobre isso, sabe? Só que era algo que ele se sentia confortável porque era escondido, né? Era algo que ninguém estava sabendo, mas ele fez. E, tipo assim, diz que esse vazamento, tipo assim, vários milhões de pessoas tiveram seus dados vazados que estavam cadastrados ali e foram expostos nesse momento ali, né? Nossa, que situação. Então, é bem bizarro. Mas, tipo assim, o que ele traz disso, né? Que às vezes a gente, igual o Matheus comentou também, a gente acha que a gente ceder a um vício anônimo, às vezes nem é só a pornografia, tipo, a gente pode usar as redes sociais também para fofoca, para outros tipos de coisas bizarras, né, que existem aí. E ele fala assim que a gente acredita que está anônimo, mas a gente esquece que Deus vê, né, todas as coisas. Mais do que, sei lá, sua esposa, seu pai, seu amigo, sua igreja, seu pastor, saber ou não que você acessa isso, Deus, a gente se engana achando que a gente está anônimo, mas a gente não percebe que Deus não está limitado à visão ou só a esses sentidos que nós temos, né? Esses pecados aí, né, eles vão virando pecados de estimação, né? Porque acaba não, a pessoa ela entra nessa zona de conforto e ela já não se entristece mais, não se incomoda mais por estar pecando, né? Isso aqui, o pecado é a confrontação à santidade de Deus, por isso que ele é tão grave, né? Então, o caminho mesmo é ter essa consciência dessa gravidade do pecado, confessar o pecado a Deus, porque isso é libertador, né? Confiar no perdão que Cristo vai oferecer e realmente levar a palavra de Deus a sério, né? Porque é justamente isso, a pessoa entra nessa zona de conforto, o meu celular tá aqui, ninguém tá vendo o que eu faço, e isso é para gente, é cada vez mais cedo. Existem pais hoje que entregam o celular na mão dos filhos, das crianças, e deixa, não supervisiona, entendeu? A criança tá com o mundo inteiro ali naquelas mãozinhas, naqueles olhos,
né? Hoje, né? Ela pode, E às tipo vezes. assim, esse é um negócio, Ana, que eu às vezes fico meio pensando, né? Por exemplo, no YouTube, tem alguns, por exemplo, o Felipe Neto da vida. Ele tem os vídeos dele que, teoricamente, tem a classificação indicativa lá, só que a gente sabe que a maioria das pessoas que acompanham são crianças. Não necessariamente, tipo assim, o cara tá fazendo algo muito explícito, né? Tipo, algo que, tipo, nossa, é explícito. Só que, mesmo que não seja explícito, às vezes leva a criança a ter curiosidades que a gente sabe Sim, que não é para ter, sabe? Que não é assim, não é o momento nem a forma que deve ser lidado. Então, igual, esse é um exemplo que me vem na mente, porque, tipo assim, às vezes fala alguma coisa relacionada à sexualidade, numa brincadeira ali, sei lá, no meio de tá fazendo um gameplay. Aí faz uma brincadeira ali de sexualidade. Aí, tipo assim, às vezes a criança fala, mas o que é isso? Aí, às vezes, aham, pesquisa. E aí se torna, tipo assim, a internet é muito fácil, né, para sim. É, Isso é porque se muito achar real. coisas. Isso é muito real. Você vai conversar com as pessoas e pergunta assim: a partir de que momento que você começou a ver pornografia, né? A gente pergunta para os adolescentes. E eles falam assim: às vezes não fui eu que procurei. Foi algum amigo que chegou com o celular e apresentou, ou eu estava mesmo ali vendo alguma coisa no celular e apareceu, eu resolvi entrar. Aí vem aquela questão da curiosidade, você vai querer cada vez mais, porque é um mundo infinito que nunca tem fim, sempre tem coisas diferentes e novas. Então, isso é muito verdade, o Miguel. E tem estudos que mostram que a pornografia, ela, eu não, assim, faz muito tempo que eu vi sobre isso, né? Mas eu lembro, assim, na minha mente, o quanto que ela vai, além de ficar marcada, né, na nossa mente, ela vai chamando cada vez mais uma coisa pior, sabe? Porque você fica acostumado com, por é exemplo, uma começa a droga, né? assistir, exatamente, começa a Não seja uma assistir droga. vídeos de pornografia, cada vez mais a pessoa busca coisas mais nojentas, mais fora daquele padrão, porque ela acaba se acostumando, né? Então, é um vício que, se não for tratado, tipo assim, vira uma bola de neve, né? A Ana citou sobre questão de doença, né? Falou do Alzheimer. Eu imagino o quanto desses adolescentes hoje que sofrem com ansiedade ou até mesmo com depressão assim, o quanto isso tem correlação com o celular, né? Porque, pô, parece que hoje, cada 10 pessoas que você conversa, 8 parece que sofrem com ansiedade. E as outras duas estão com depressão. Então, o quanto isso tem influenciado, né? Tem uma entrevista de um psicólogo, um professor. Ele é professor e psicólogo da Uninter, e ele fala que, né, o uso abusivo de smartphones pode gerar transtornos psíquicos. Então, primeiro vem a ansiedade, depois vem a depressão, justamente por causa desse medo de ficar sem celular e também depois desse constante uso. Eu vejo muito quando eu mexia mais no Twitter, né? Graças a Deus faz 3 semanas aí que eu tô livre. Uhum. Na verdade, eu não mexia muito, né? Mas às vezes acontecia alguma treta e eu ia lá e ficava olhando. Ela ficava bem pistola, porque era coisa besta. E eu ficava, nossa, mano, não acredito que isso aqui tá acontecendo. Parecia o fim do mundo. Só que daí tem até o memezinho, né? Se eu sair do Twitter, esse problema vai existir? Não. Então eu saí. Foi a melhor solução. E eu vi o Eu quanto acho. lá parecia que, tipo, tudo era problemático. Você falava algum ator, isso virava problemático. E isso, eu tô falando aqui, pensando na mente com um exemplo, só que é um exemplo entre cristãos. Gente que se considera cristão que tá lá na bio do Twitter. Cristão, não sei o quê, não sei da onde, da Assembleia, da Presbiteriana, da comunidade, mas tá lá, destilando ódio, tá lá defendendo coisas que são indefensáveis, defendendo corrupto, não sei o quê, disseminando fake news. E a pessoa se diz cristã, fala que tá defendendo a Deus, mas você abre o perfil dela lá, tem de tudo, menos Deus. Eu acho que também tem aquela questão que Jesus disse, né? Tipo,
se teu olho te faz pecar, arranca-o, né? Não necessariamente para arrancar o olho, mas eu acho que no caso da internet, tipo assim, o que Jesus está dizendo não é para você realmente, literalmente ali, né, arrancar seu olho, mas eu acho que no caso da internet, às vezes é melhor você arrancar a internet mesmo, até o seu celular, sabe? Dependendo daquilo que a pessoa tem que lidar. Porque, tipo assim, às vezes a gente gosta de flertar, né, com o risco. Então, às vezes o cara tem problema com pornografia, mas ele mantém o celular da mesma, tipo assim, ele quer parar, mas ele mantém o celular da mesma forma. Por exemplo, assim, sei lá, eu já ouvi casos de o cara às vezes tinha um computador no quarto, aí tirou do quarto para evitar, né, que pudesse ter algum tipo de tentação nesse sentido, né? Colocou na sala, aí evita esse problema. Então, acho que às vezes, e não só da pornografia, igual você falou do Twitter lá que o pessoal fica brigando, às vezes nós poderíamos refletir e falar assim, cara, isso aqui edifica, isso aqui eu não tô pecando também, às vezes, tipo, falando um monte de besteira aqui, será que não é melhor eu parar de ver isso aqui do que ficar vendo e me torturando aqui, às vezes até pecando contra Deus, sabe? Acho que tem que ter essa autorreflexão em nós. Eu acho que todo mundo tem que passar por esse processo de desintoxicação digital, né? Então, é bem isso. Às vezes não é na pornografia, mas a gente fica ali preso a distrações e coisas que realmente não vão produzir e gerar nada em nós, né? Que não glorifica Deus em nada. Então, assim, realmente gente, eu preciso desse aplicativo, né? Às vezes a gente tem aplicativos ali que a gente nem usa, mas tem ali, tem que estar ali, tem que estar condicionado, né? Aqui, Uma né? vez ou outra, tem ali e fala, não, né? Não sei, no meu caso, eu tinha às vezes alguns aplicativos que eu usava, não. Eu sei que ali de vez em quando, se eu precisar ter uma receita, eu sei que tem uma nutricionista que vai postar alguma coisa legal. Ah, mas a cada quanto tempo e o tanto de notificação que eu fico recebendo daquilo, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem que parar para observar, deixar de seguir algumas contas, né? Até mesmo, às vezes, algumas pessoas, né? Que você sabe que aquela pessoa não vai publicar nada, não vai te acrescentar em nada, então realmente deixa de seguir, né? Às vezes a mulherada lá gosta do skincare, aquelas postagens de estética, aquela coisa, mas sei lá, não precisa seguir 20 contas. Seleciona ali 2, 3 de profissionais que você gosta e tá bom, né? Porque o tempo que te toma você vendo as 20 perfis, 20, sabe? Então, a gente acompanha tanta coisa, tantas pessoas, tantas coisas que realmente não vão nos edificar em nada. Aí a gente acaba perdendo tanto tempo ali vendo aquelas coisas, acompanhando, né? Sendo que aquilo não vai realmente, a gente não vai desfrutar daquilo para nada. Às vezes a gente, tem muita gente que vai pro banheiro e entra com o celular, né? Eu falo, gente, mas para quê? Não consegue fazer nada se não tiver com o celular na mão. Tem que tomar banho com o celular ali do lado, ouvindo uma música. Ouvindo música. Isso Gente, o celular acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular na mão, porque o despertador tá dentro do celular. Tudo que a gente faz hoje em dia envolve o celular, né? É problemático isso aí de acordar e pegar o celular, porque você acorda, você tá ali, cérebro fresquinho. Aí você vai lá, abre o Instagram, sai da Globo, abre o Twitter, você absorve um monte de informação que não presta, e aí você já fica pilhado pro resto do dia. Esse negócio, tipo, de manhã, sabe, eu criei um hábito de fazer leituras mais à noite, sabe? Só que, cara, eu tô me esforçando aqui, esses últimos tempos para tentar criar um hábito de não só fazer à noite, mas tipo, de manhã fazer pelo menos um devocional, sabe? Tipo, porque é muito importante a gente ter, igual você falou, é um momento que você está ali no início do dia, né? Então, pelo menos uma reflexão, um momento de oração ali, né? Para você começar o seu dia. E realmente, às vezes a gente, tipo assim, acorda na loucura, aí já tem que tomar café, já tem que, sei lá, tomar banho, ou tem que se arrumar, e aí já pega o celular, igual o Toffolo falou. Aí já vê uma notificação,
sabe, assim, fica nessa loucura. É um negócio que eu, particularmente, tenho dificuldade, né? Tipo, não me acostumei ainda a fazer essa, por exemplo, uma leitura cedo. Mas eu estou tentando mudar isso porque eu acredito que é muito importante, né? A gente começar o dia com esse acesso à palavra de Deus, a um momento de reflexão, né? A questão do primeiro pensamento do seu dia é ser uma coisa boa, né? Então você vai lá, acorda, vai tomar um cafezinho, vai ler a Bíblia, fazer um devocional, porque acho que é isso que vai dar o ânimo pro dia, né? Porque você acorda, você vai ler aquele mar de informação péssima. A Como é que vai ser pessoa o já resto do seu dia, né? a pessoa já começa o dia já se preenchendo com um monte de distrações, né? Sim. Já precisa ver tudo ali, tudo que tá acontecendo, o que aconteceu no dia anterior, na madrugada, as notícias. E tem um negócio que é muito legal, é um livro que chama Liturgia do Ordinário, que eu tô lendo. Ele fala que tem um negócio que chama, eu não sei pronunciar direito, tá, gente? Acho que é imprinting. Imprinting é tipo assim, os animais, eles reconhecem a mãe quando nasce. Tipo assim, o pato lá nasceu, ele reconhece a mãe dele. E diz que existem casos em que, às vezes, tipo assim, o animal nasce num contexto que tem, por exemplo, veterinários ali, e ele acaba se ligando, às vezes, ao veterinário, né? E no livro a mulher faz uma reflexão que ela fala assim que, às vezes, a gente tem esse imprinting com o celular de manhã. Assim, a gente acorda, já vai para o nosso, assim, a ideia que ela quer trazer, né? Assim, já vai para o nosso pai ali, sabe? Já quer o celular ali, ao invés de buscar, por exemplo, ter esse momento de reflexão com Deus. E isso que me fez querer, tipo, criar mais esse hábito, sabe? De ter esse primeiro momento do dia ali com Deus, ouvindo a palavra dele, né? Lendo a palavra dele, porque me fez ficar na minha mente, nossa, cara, a primeira coisa que você vai fazer é você já ir resolver suas coisas, já é você pegar o seu celular e tipo assim, mexer e ver um monte de notícia de futebol, notícia de seja o que for, sabe? É algo que me fez ficar bem reflexivo, assim. Você vai acordar de manhã querendo notícia do Corinthians logo cedo? Pelo amor de Deus. Estragar o dia, né? Pra quê? É. Coisa boa. É importante a Passa gente raiva. falar aqui também. Nossa, depois do Palmeiras e Boca lá, eu nem peguei o celular de manhã, mano. Só fui ver. Ô, gente, uma ideia legal também é que o celular ele mostra, né? A gente pode observar lá no celular o tempo que a gente ficou por dia, né, utilizando ele lá. Ele mostra Sim. a quantidade de horas, né? Então, assim, pessoal aí que tá ouvindo, se desafia a olhar esse tempo e tentar diminuir esse tempo, né? Até no Instagram tem uma forma de você ativar a notificação de descanso. Você entra lá na configuração e você coloca lá, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos. E aí você se disciplina. Não, a partir do momento que ativar a notificação, que ele mostra lá, a cada 10 minutos, por exemplo, ele fala, hora do descanso, que tal descansar um pouco? Você para, não, fala, não, já deu, já vi, já me distraí demais, agora eu vou fazer outra coisa. Né, uma forma da gente se policiar aí. Tem timer no celular pra colocar também. A partir de algo, sei lá, você coloca, vou mexer no Instagram 1 hora por dia. Você coloca 1 hora lá, deu 1 hora, ele bloqueia e aí você não abre mais. A não ser que você mude o timer, né? O timer bloqueou o aplicativo, você vai lá e muda o timer de novo. Mas aí, né, você tá se manipulando já. Exato. Mas é uma alternativa também. Né? Ô, mano, eu posso só ler um trechinho aqui? Eu achei aqui, que eu falei lá do livro, ele fala assim, a escritora, né? Que ela falou assim, meu ritual matinal com o celular era breve, não mais do que 5 ou 10 minutos, mas era um imprinting. A mãe do meu dia era a tecnologia. Como um filhote de puma adotado por humanos, eu achava que tudo de bom viria de telas brilhantes. Sem perceber, eu lentamente construí um hábito, uma resistência firme e um medo do tédio. A tecnologia começou a encher cada momento do meu dia.
Então, tipo assim, aí ela começa a falar que ela ia tomar café, ficava checando e-mail. Ia conversar com as filhas, estava ali resolvendo uma questão, sabe? E é muito isso, né? Que a gente tem que ter esse cuidado. Isso fez eu ficar muito reflexivo. Foi bem no momento que você falou para voltar a falar desse livro, né? E aí acho que é Uhum. Deus usando, né, as coisas para tratar o nosso coração. Com certeza. É importante a gente citar aqui que falamos boa parte do podcast falando sobre adolescentes, no nosso caso, né? Todos nós aqui jovens, mas não é uma coisa que tenha uma faixa etária definida, né? Não é um problema da juventude, não é um problema dos adolescentes. Tem muito adulto aí, marmanjo, com 60. Tio do Zap. O famoso tio do Zap, que vive aí no Facebook, vive no WhatsApp, divulgando vídeo, mandando vídeo, não sei que tipo de coisa aí, de político o dia inteiro, que é tão viciado quanto o adolescente que tá na escola. Então, Que às vezes, por exemplo, a gente fala de pornografia, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem essa prática, se ela tá divulgando, sei lá, o cara vê lá no site mais pirata do mundo ali que tem uma notícia tal, e ele tá divulgando, e às vezes a pessoa cria toda uma história, toda uma idolatria no coração a partir disso, sabe? Isso também é, se você está divulgando notícia falsa, se você está torcendo os fatos, você também está pecando contra Deus, né? sim, Tipo, a gente tem que ter cuidado com isso, né? E também se torna um vício. E às vezes a pessoa, é um negócio que no Brasil, né, ultimamente, questão política, às vezes a pessoa não gosta de determinado político, abomina determinado político. Assim, tudo bem, a pessoa não gostar da ideologia, mas às vezes a gente também cria notícia falsa tipo assim, demoniza a pessoa num sentido que vai além da questão política, sabe? Isso também é pecaminoso, né? Se a gente ficar exato. falando mentira, se a gente ficar querendo, sei lá, tem gente que estimula até questão de violência, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque também é pecaminoso se a gente levar para esse lado tão extremado, né? Passa o dia inteiro em Facebook, Instagram, YouTube procurando notícia, mas Xingando. exato. Eu trouxe algumas sugestões aqui. Eu posso falar rapidinho? Opa, à vontade. É o seguinte, eu coloquei assim, para as pessoas aprenderem a desfrutar das ocasiões, das boas ocasiões da vida, né? Realmente, que nem quando a gente está com aquelas pessoas, com os amigos, ou quando a gente vai em algum evento, alguma coisa assim que a gente gosta, realmente desfrutar do momento. Não ficar com aquele celular, com aquela tela na frente, a gente às vezes vai, em vez de aproveitar e ver com os olhos, a gente fica vendo pela tela do celular filmando, né? Então, assim, poxa, não, aproveita, né, dos momentos realmente. Deixa o celular no bolso, não deixa em cima da mesa. Exato, verdade. E, assim, desligar as notificações, desliga aquelas notificações, ou determine os tempos, né? Outra coisa é, assim, a gente começar a aprender a manter o nosso celular longe da gente, porque a gente não precisa dele que ele fique ali colado com a gente o tempo todo, né? A gente precisa criar essa disciplina, né? A gente não precisa dormir com ele dentro do nosso quarto, por exemplo. Porque aí a gente acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular, não vai nem tomar um café primeiro. Por que a gente tem que já pegar o celular na mão no primeiro minuto que acorda? Então, assim, ninguém vai morrer de deixar o celular dormindo fora do quarto, né? O mundo não vai acabar por causa disso. Não vai acabar. Então, assim, criar as disciplinas matinais, né? Criar, não, eu vou acordar, eu vou ter o meu tempo do devocional, eu vou orar, e depois eu vou pegar o meu celular, depois eu vou ver se alguém mandou alguma coisa, ou resolver alguma coisa que eu preciso resolver no celular, mas definir as prioridades, né? Outra coisa legal também é a caixinha do celular, né? Eu já falei pro Matheus aqui em casa, de vez em quando a gente faz a caixinha do celular. Não, opa, peraí. A gente tá no momento ali com o Otávio, ou a gente recebeu os amigos em casa, faz essa caixinha do celular. Todo mundo coloca o celular ali.
É um momento de realmente estar ali com as pessoas e viver aquele momento sem nenhum tipo de distração, né? Um jantar, alguma coisa assim. Então, a gente ter determinado tempo apropriado para as coisas, né? Dentro do nosso dia mesmo, determinar. Não, ó, eu vou separar esse momento para mim responder as minhas mensagens do WhatsApp, para mim responder os e-mails ou resolver determinada coisa que eu preciso resolver, que eu preciso do celular, né? Já avisa as pessoas lá, falou, ó, se é importante, me liga, porque eu não vou ficar olhando toda hora o celular, ficar respondendo mensagem. Quem é mãe aí com criança pequena sabe que isso é muito real, a gente não tem tempo. A criança demanda muito ali do nosso tempo, do nosso dia, né? Então, definir os momentos estratégicos, né? Outra coisa muito legal é comentar acerca dos nossos hábitos com a nossa família. Pergunta para pai, para mãe, ou pergunta para o esposo aí, fala assim, o que você tem observado? Eu tenho ficado muito no celular? O que você acha? Pergunta acerca dos teus hábitos. Você acha que eu tenho deixado de dar atenção? Eu tenho deixado de fazer tal coisa por conta dessa dependência? Como, né? Conversa com seus familiares, que são aquelas pessoas que estão ali todo dia, que às vezes você faz, você não percebe. Você já está tão condicionado que você entra num hábito e não tem mais a noção daquilo que está fazendo. Então, conversa com as pessoas que estão em tua volta, né? E outro exemplo aqui é, por exemplo, que eu coloquei, mas acho que eu já falei, né, das refeições. Colocar o celular fora de alcance, né? Priorizar durante no seu dia aqueles momentos que você vai falar, não, agora nesse momento eu não preciso do meu celular. Realmente, deixa ele longe. A gente tem aquela coisa realmente de não, precisa estar aqui pertinho. Vai que alguém me liga. Vai que alguém manda uma mensagem e precisa de mim. Nossa, né? eu tenho problema com relação a isso, porque eu gosto de ficar jogando quando eu tô almoçando. É meio... Então, a gente não consegue, por exemplo, conversar com alguém que tá ali, ou almoçar e saborear aquela comida, né? Não fazer nada, né? Mas a gente tem que sempre estar ligadinho com alguma coisa. O que a gente precisa mesmo a tecnologia tá aí, ela é uma bênção, né? A gente só precisa usar ela da forma correta para glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Ele fala que, assim, a solução não é a gente deixar de usar celular, é proibido usar celular para o cristão, porque nosso coração às vezes vai buscar, às vezes se a pessoa tem essa inclinação, ela vai buscar no mundo offline algo que vai tentar preencher. A solução é a gente se apegar a Cristo, né? E também não é, até um negócio que achei muito interessante, ele fala assim, a ideia não é que a gente sinta, pelo menos eu refleti a partir do que ele escreveu, né? Não é que a gente sinta culpa. Por exemplo, assim, quando teve lá o acampamento, em um momento eu estava lendo, eu falei, nossa, cara, eu preciso dar uma melhorada nisso, né? Diminuir um pouco mais aí o meu uso do celular. Só que, tipo assim, foi uma coisa que foi meio passageira, sabe? A gente às vezes fica pilhado, nossa, olha, eu li esse livro, não, eu vi esse podcast, então, Minha nossa, vida tem vai que mudar. parar. Só que, tipo assim, é uma coisa que foi meio guiada, não por uma reflexão sua, mas por um momento ali de uma culpa ali momentânea. Só que daí daqui a 2 semanas você já esqueceu um pouco do podcast, aí tipo assim, volta no mesmo ritmo, né? A ideia é fazer uma reflexão sobre isso, sabe? Porque a tecnologia em si, ela não é ruim, ela é uma dádiva de Deus. Só que a gente às vezes deturpa. Tem um exemplo muito legal no livro, cara. Isso aqui, para mim, foi um dos pontos mais interessantes. Que ele fala assim, que a cruz, na época de Jesus, ela era uma tecnologia. Ela foi criada para que os criminosos que eles queriam expor a vergonha lá sofressem e fossem realmente expostos para todos verem aquele sofrimento, aquela asfixia que eles tinham, porque eles eram rebeldes. O homem usou tipo aquilo que Deus deu e fez uma tecnologia que era para o mal. Só que ele usa um exemplo muito interessante que ele fala assim que Deus, como se Deus tivesse hackeado a tecnologia humana e usou essa tecnologia que o ser humano criou para o mal para que acontecesse, para que Cristo, né, fosse morto ali na cruz e depois ressuscitasse,
para que a glória dele se manifestasse. Então, a tecnologia, mesmo aquela que às vezes tem coisas ruins, Deus usa para a glória dele de maneira boa, né? O celular a gente pode usar para muitas coisas boas. Só que a gente tem que fazer sempre essa reflexão de que até que ponto eu tenho que fazer, até que ponto eu posso usar, eu não posso usar, até que ponto, até quanto tempo eu devo usar ou não. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Dentro daquilo também que a Ana falou. Um dos pontos chaves que a gente tem que ter sempre é de que o celular não pode ser um deus da nossa vida, né? Não pode ser sobre todas as coisas. Nós cremos num Deus que é tudo isso, é mais do que tudo isso. Então, à medida em que a gente transforma o celular em um Deus, a gente acaba sofrendo as consequências disso. Seja devido ao pecado, seja por preferências, mas é tratar como o mais importante. Então, eu acho que esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça. A partir do momento que a gente entende que a gente vive sem o celular e que o celular não é o nosso salvador, nossa segurança não está nele, a gente começa a mudar a chave, começa a entender que a gente consegue sim sobreviver sem o celular. O celular é uma ferramenta que com certeza Deus deu para nós, para que a gente use para a sua honra e sua glória. A diferença é a forma com que a gente usa para fazer isso, né? Eu não vejo demais problemas em que a gente use até que constantemente o celular, desde que a gente guarde as devidas proporções para as coisas necessárias. Então, assim, com qual régua estamos medindo? O tempo que eu gasto vendo outras coisas é o mesmo ou é parecido, ao menos, com o tempo que eu me dedico a Deus, ainda que usando o celular como ferramenta, seja para evangelizar fora de casa, assim como evangelizando dentro de casa. O celular, a gente pegou pela toada de que o celular, do lado ruim do celular, mas o celular tem excelentes coisas que nos ajudam. E a diferença está na forma de usar, na sabedoria de como, quando usar o celular. Eu acho que a gente caminhando aqui pro final já, né? Acho que esse é o principal ponto da nossa discussão, é saber usar o celular, né? A gente sabe, citamos aqui todos os motivos bons que tem pelo celular. A gente sabe que hoje é uma ferramenta de trabalho também, né? Muitos hoje não conseguem viver sem também, mesmo que queira, justamente por causa do trabalho. Mas de que, como eu disse no começo, que o celular possa que a gente possa domar o celular, na verdade, né? E assim como a mula, a gente dome ele e não deixe a mula à vontade por aí, senão a gente com certeza vai cair. Cair dentre todos os pecados que nós estamos aqui anteriormente, ou até mesmo cair em nossos próprios sentimentos, despertando um tipo de ansiedade, despertando um tipo de depressão, que com certeza pode acabar fugindo do nosso controle. E que a gente use também essa ferramenta que está aí, essa tecnologia que Deus nos deu, com a sua graça, que a gente possa usar para principalmente falar da palavra dele. A gente tem rede social, todo mundo aqui tem Instagram praticamente, todo mundo que está ouvindo aqui tem o Spotify, pode divulgar esse episódio para todos os seus amigos também, para quem você gostar, você pode enviar esse programa. Vamos usar o celular para a glória de Deus. A Bíblia, principalmente, está em nossas mãos aí o tempo todo. Então, em vez de você pegar para se distrair, vamos ler a Bíblia. Vamos fazer um devocional, compartilhe o versículo com um amigo seu. Vamos usar o celular para evangelizar e não para pecar. Não é isso? Isso aí. Alguma consideração final de alguém aí? Cara, eu vou só fazer uma leiturinha aqui rapidinho, que eu achei legal aqui. Ele fala assim, lá no finalzinho do livro, ele fala assim, ó, você precisa testar o seu uso da tecnologia tal como faria com uma dieta física. Se você não se sente bem depois de comer, pergunte a si mesmo se foi porque comeu demais, se foi porque é alérgico ao que você consumiu, ou porque você comeu besteira, comida estragada ou contaminada. Faça perguntas semelhantes sobre o seu celular. O que acontece com o seu corpo e com sua mente quando você fica fora do Facebook por uma semana? Hoje em dia nem é mais, né? Mas
quando você não responde aos e-mails remotamente em seu telefone, quando você não dorme perto do seu telefone ou quando você limita o Twitter a determinados momentos. E quando usar o seu telefone, observe a sua respiração, seus níveis de ansiedade e sua postura. Assim, eu acho que fica pra gente fazer autorreflexão mesmo, né? Cada um, às vezes tem pessoas que usam menos, usam mais, mas fazer essa reflexão dentro de tudo que a gente falou, o que eu vou fazer a partir disso? Gente, então é isso. Obrigado por terem ouvido o Além do Secular hoje. Esse episódio com certeza foi enriquecedor para mim aqui. É o grande desafio do celular. Peço que quem ouviu, se ainda não segue o Além do Secular no Spotify, siga, por favor. Avalie o programa aí no aplicativo mesmo. Dê 5 estrelinhas pra gente lá, que isso ajuda bastante. Siga o Além do Secular no Instagram, divulgue pros seus amigos, manda o episódio, fala aí, tem um programa aqui que eu gostei, pá. Só manda aí, só manda. Não precisa explicar muita coisa não, manda pra ele que ele vai gostar também. Quem tiver sugestão de tema, tiver feedback, pode mandar também, manda pelo Instagram, pode responder pelo próprio Spotify também, tem a caixinha de pergunta. Peço que sigam o YouTube também, o Além do Secular. Eu vou subir os episódios que foram gravados para lá também. Não sei quando, mas vou subir. Então, em breve vai estar disponível no YouTube também, todos os episódios gravados. E é isso. Obrigado por ter escutado até aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Deus abençoe.